Quem não me conhece, eu sou José Eduardo de Lima Pereira, sou presidente da Casa Fiat Cultura e tenho esse privilégio de abrir a nossa temporada de atividades anuais com Sempre um Papo, essa parceria gostosa e vitoriosa com o Afonso e a turma dele, essa volta gostosa de uma pesquisadora conhecida, respeitada e que guarda os traços da sua Entre Rios natal, da simplicidade, da simpatia. Nós iniciamos o ciclo de palestras Arte em 10 Tempos, e eu passo a palavra para o Sérgio Rodrigo Reis, que, com muita competência, é o nosso curador. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e falar que é um prazer estar aqui, dando continuidade a um projeto que iniciou ano passado, uma parceria que iniciou ano passado aqui com a Casa Fiat, com a realização das exposições do Amilcar, que fizeram muito sucesso aqui em Belo Horizonte, ainda bem. Então, eles me propuseram essa parceria para fazer esse ciclo de debates, e a ideia, desde o início, foi o seguinte, foi aproximar o público do universo das artes plásticas, porque todo mundo acha que é um universo complexo, um universo difícil, e eu milito nessa área como jornalista há 10 anos, e vejo o seguinte, que o que falta, na realidade, é instigar e aproximar o público dessa área, que é uma área fascinante e que, cada vez mais, poderia ter um público grande, entendeu? O ministro Juca Ferreira, ele veio aqui a Belo Horizonte na semana passada e ele divulgou uma pesquisa inédita que diz o seguinte, que 93% do público brasileiro nunca foi a uma exposição. É uma pesquisa recente agora. Isso é um dado alarmante, né, gente? Então, assim, cabe a todo mundo tentar, de alguma forma, reverter esse quadro. E esse ciclo de palestras, o objetivo dele é esse. Então, a gente começa com um grande prazer, com a presença da Miriam, falando do Barroco e do Rococó, e depois a gente segue, ao longo do ano, com mais 9 encontros, pegando os vários ciclos da história da arte, que, de alguma forma, pode nos ajudar a compreender o que está aí fora, né? A compreender a arte que está sendo feita. A aproximação nossa foi delicada e devagar, né, Miriam? Foi como jornalista, porque a Miriam ela não gosta muito de dar entrevista, não sei se vocês sabem dessa história. Então, foi assim, foi devagarzinho. Eu falei, não, Miriam, vamos falar, eu sou de Congonhas, eu nasci olhando para o Barroco e tal. Um dos livros de cabeceira é a sua apostila, que você fez aqui para Congonhas. O primeiro livro que a Miriam publicou foi uma apostila lá, num concurso que teve em Congonhas, aí ela ganhou e publicou esse livro. É um livro muito interessante, que ela faz uma análise lá dos passos, da paixão e tudo mais. Então, é um dos livros que eu tenho, que eu guardo com muito carinho lá em casa. E aí fui seduzindo, né? Devagarzinho, enfim, a matéria foi publicada e no dia seguinte ela me ligou falando que gostou muito e tal. Então, foi o primeiro contato. A partir daí, a gente não parou mais de ter hora sim, hora não encontro, né? E é com esse tema que a gente começa hoje o ciclo de palestras. Eu tenho o enorme prazer de passar a palavra para a Miriam. Eu vou começar por que é tão importante o Barroco e o Rococó num ciclo de palestras, né, sobre arte mineira, de uma maneira geral, sobre a arte brasileira, porque são as nossas raízes, né? Como isso aí é a nossa identidade. Aliás, um tema que já foi, né, muito estudado, muito explorado, quer dizer, Barroco mineiro, símbolo de identidade nacional. Né? Depois eu vou acrescentar também o Rococó, né, à medida que nós formos continuando a conversa aqui. Mas eu gosto sempre de, quando me pedem para falar sobre Barroco e identidade, eu sempre começo com uma citação do grande ensaísta Afonso Ávila. Não? Para nós, brasileiros, falar de Barroco é falar de nossa própria origem cultural, de nossa própria formação histórica, das raízes de nossa maneira própria e íntima de ver, de sentir e de exprimir uma peculiar experiência do real que a arte só faz transfundir e sublimar. Quer dizer, melhor do que isso eu não poderia falar. Isso foi
esse texto está publicado na Pequena Iniciação do Barroco Mineiro, data de 1974, exatamente no momento em que eu comecei a trabalhar aqui em Minas, né, voltando de vários anos fora, não é? Eu até vou brincar de novo, eu gosto sempre de brincar que eu tenho uma dívida de gratidão com os militares brasileiros que me facilitaram, me possibilitaram, né, esses estudos tão longos na Bélgica. Quando cheguei na Bélgica, o que eu pretendia era continuar meu curso de História, mas como a gente achava que os militares só iam ficar 20 anos, então eu falei, bom, vou fazer História da Arte aqui esses 2 anos, quando voltar para o Brasil, continuo História. Bom, acabou que ficamos lá 7 anos, e eu fiz meu curso inteiro e nunca mais deixei de trabalhar com História da Arte. Então, quando voltei, comecei a trabalhar com Afonso Ávila na Fundação João Pinheiro. Então, é toda uma trajetória, não é? O que eu queria também era falar sobre 2 experiências pessoais que eu tive com essa questão, não é, do como é importante o que está lá nas nossas raízes, não é? Uma foi quando eu fiz concurso para professor titular na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1997, e eu concorri com um artista plástico contemporâneo, né, muito conhecido no Rio, que é o Carlos Ilho. Só havia uma vaga. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou justificar ensinar arte colonial numa escola de belas artes que forma artista contemporâneo? Ele está muito mais adequado para o posto, não é? E aí fui pensando, né, alinhavei lá umas ideias, mas vocês imaginem que eu tive tanta sorte que, no táxi, indo para a universidade, eu deparei com um artigo do Arthur Chechel, que, no Jornal do Brasil, ele estava entrevistando vítimas do Palace 2, foi quando aqueles 2 prédios né, se arruinaram lá. Então, o Palace 2, as pessoas tinham tido, ainda estava de pé, e as pessoas tinham tido a oportunidade, né, de subir rapidamente, durante 40 minutos, 1 hora, para pegar alguma coisa nos apartamentos. E a entrevista era sobre o que eles tinham selecionado, e as pessoas tinham selecionado fotografias de família. Então, aí, para mim, falei, bom, era o gancho que eu precisava, né? Quer dizer, assim como o indivíduo, para a própria identidade, precisa do seu passado, a cultura, né, precisa do seu passado, o artista precisa das suas raízes, né, para criar. Então, né, isso foi uma coisa... Bom, eu acabei ganhando o concurso e escrevi um e-mail para o Chechel agradecendo. Bom, a segunda experiência foi no ano 2000, quando eu montei a exposição de arte barroca da exposição Brasil 500 anos no Parque Ibirapuera, e trabalhei em conjunto com a Bia Lessa, que é uma artista contemporânea, não é? Uma artista plástica muito conhecida. Ela fez a montagem cenográfica da exposição. A Bia montou uma instalação imensa, não é? Porque a exposição que eu tinha pensado eram só esculturas, né? Eu viajei com a minha assistente Fátima Justiniano, esse Brasil inteiro, selecionamos esculturas desde Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, e a Bia Lessa montou isso num tapete de flores roxas e amarelas. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver essa exposição, né? Que, no fim, era uma imensa instalação da Bia Lessa. Não é? Eu, na época, confesso que não fiquei muito satisfeita, mas o público, não é, teve uma reação tão boa, não é? Foi uma das exposições mais visitadas, que eu acabei fazendo as pazes com a cenografia. E a Bia Lessa me disse que tirou a ideia das raízes dela, que ela é de uma cidade do interior e tinha, não é, via aquelas flores todas na Semana Santa, acompanhava procissões e etc., e criou aquele espaço que, na realidade, tinha a ver com a exposição, né? Então, isso tudo para dizer, não é, que essa arte barroca continua viva, não é, na cultura do brasileiro, e que por isso é que é importante, mesmo num ciclo, né, sobre arte contemporânea, começar com arte moderna e contemporânea, né, começar com essas raízes. Bom,
Então, acho que o barroco está mais ou menos bem situado, né? Todas as pessoas, né, conhecem e estão já familiarizadas e sabem da importância dele, inclusive porque o barroco, num determinado momento, virou quase que um símbolo, né? O barroco mineiro virou quase que um símbolo de identidade nacional. Isso graças aos modernistas lá nos anos 20, que vieram a Minas, não é? Identificaram aqui um barroco diferente do que o que se fazia no litoral. Nessa época, não reconheceram o rococó, que é um estilo diferente, mas por quê? Porque, nos anos 20, o rococó ainda não tinha sido teorizado na historiografia da arte internacional. Quer dizer, não havia possibilidade deles terem feito essa identificação. O rococó só adquiriu esse status de independência, né, porque não adianta nada, a gente não pode estudar as coisas aqui no Brasil, de dentro para fora, ainda mais esses estilos europeus. Né, a gente tem que ter um amadurecimento, né, dos estudos, da teoria internacional, para depois a gente poder aplicar aqui ao estudo da arte colonial brasileira. Bom, então, quando é que o rococó adquire, não é, nos livros, né, na historiografia internacional, o direito de independência é só a partir de meados do século passado, por volta de 1940. Eu vou até colocar aqui, quem se interessar. O Fiske-Kimball, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. É um americano que se mandou para a Europa durante a guerra, vocês imaginem, e fez um levantamento enorme e escreveu esse livro, The Creation of the Rococo, né, em inglês pronuncia assim, e que nem os franceses, na época, reconheciam o rococó como estilo independente. Para eles era um estilo decorativo, que é o estilo Luís XV. E foi, então, depois disso, né, depois dos estudos do Fiske-Kimball, nos anos 60, né, é que, na Europa, justamente, o rococó começa a ser analisado independentemente do barroco, com suas características específicas. Então, vocês imaginem, aquele livro logo abaixo ali, o Philippe Manguet, Esthétique du Rococó, Paris, 1966, foi justamente no momento que eu estava fazendo os meus estudos de História da Arte em Louvain. Quer dizer, nessa época, eu pude contar com esse suporte teórico, não é, que antes não existia. E, imediatamente, pensei, poxa, né, no Minas Gerais, então, nós temos, basicamente, rococó, quer dizer, não é barroco. O que os modernistas identificaram como barroco diferente é outro estilo, é o rococó. Em Minas tem barroco também, no período anterior. Quer dizer, tudo que vai até de 1700 até 1750 é o barroco, daí para frente, de 1770 para frente, já é esse outro estilo. E isso tudo explica também que até Germain Bazin, não é, que é o francês Germain Bazin, está logo ali em cima, logo depois do Afonso Ávila, que é o autor fundamental, até hoje, né, a referência fundamental para os estudos de arquitetura religiosa barroco no Brasil, não tenha dado esse destaque ao rococó, porque a edição original desse livro é 56, quer dizer, justamente nesse momento de transição. Então, vocês vejam a minha sorte, né? Chego numa grande universidade europeia, com um curso de História da Arte autônomo, num momento em que essa revisão crítica é feita e com esse suporte teórico, que antes não existia, não é? Não foi muito difícil elaborar depois essa tese. O difícil foi convencer as pessoas, né? Inclusive aqui no Brasil, que até hoje, não é? Quer dizer, eu acabei publicando o livro, esse livro verdinho aqui, que, né, as pessoas devem conhecer, o Rococó Religioso no Brasil. Uma parte, primeiro eu tive que fazer toda uma parte teórica, né, para fazer essa justificativa da independência do rococó com relação ao barroco, e a segunda parte da tese de doutorado era só o barroco mineiro, né? Então, minha tese chamava O Rococó Religioso em Minas Gerais e seus antecedentes europeus. Olha, gente, por sorte, eu não publiquei a tese
nesse momento. Foi logo começo dos anos 90, porque, nesse momento, o patrimônio me transferiu para o Rio e eu comecei a entrar nas igrejas do Rio de Janeiro e comecei a descobrir que rococó não era um fenômeno mineiro, como eu achava, não é? Que no Rio de Janeiro tinha rococó da melhor qualidade, diferente do mineiro, mas o rococó ele é diferente em todos os lugares, não é? O barroco é muito mais homogêneo, né? O rococó é o estilo da época do iluminismo, vocês imaginem, século XVIII, né? Os filósofos enciclopedistas, o domínio da razão, né? A palavra liberdade, né? Que depois, né, lá, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Quer dizer, que foi o lema lá da Revolução Francesa. Então, essa palavra é liberdade. Então, não é à toa que o rococó é criado exatamente nesse século libertário, e, com isso, não é? O rococó vai adquirir características diferentes em cada lugar onde ele vai aparecer, junto, né? Outra razão também para isso é que o rococó, ao oposto do barroco, não tem uma teoria rígida como ponto de partida. Quer dizer, o barroco é um estilo... Bom, gente, eu acho que eu não preciso comentar, né? Isso aí, eu só queria chamar a atenção para 3 livros aqui, para quem se interessar de continuar essa pesquisa, esse trabalho. Silva Teles, um historiador do patrimônio histórico, atualmente já está com 80 e tantos anos, é o maior historiador da arquitetura brasileira vivo. Então, esse último livro dele, o Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil, ajuda demais quem quiser, né, viajar pelo Brasil. É só abrir o Atlas do Silva Teles e já sabe tudo que tem de importante. E esse anterior, Arquitetura na Formação do Brasil, é o livro mais importante que se escreveu nos últimos tempos. É novidade novíssima, né? Não sei se já está nas livrarias, mas, pelo menos, na internet é fácil, né, acessar. Hoje a gente compra tudo na internet, né? Então, quem se interessar... E é sempre bom a gente começar do princípio, né? Dar essas características gerais, de onde é que vem o barroco, de onde é que vem o rococó, né? O barroco, século XVII, vocês já estão vendo que tem um século de diferença entre os dois, né? O termo barroco vem do português e do espanhol, significava pérola irregular, quer dizer, aquilo que sai das normas. Vocês estão vendo que é um termo pejorativo? E o rococó vem de rocaille, e rocaille vem de roc. Então, era simplesmente uma maneira que, no século XVIII, era um tipo de decoração de jardim. Em Ouro Preto, hoje, eu estava dando uma entrevista para uma moça de lá, que está fazendo um vídeo, ela me trouxe fotos a um chafariz, numa casa particular, na qual ninguém tem acesso, mas com essas rochas e conchas, tal e qual os jardins da Europa que deram o nome ao rococó, né? Porque rococó vem de roc, que deu rocalha, né? Que era essa decoração dessas pedras, desses amontoados de pedras, né? Ou chafariz, dependendo. E é muito interessante a gente pensar que até em Ouro Preto a gente tem, né? Quem está acostumado a viajar no Palácio de Queluz, em Versailles, etc., é muito comum esses amontoados de rochas com incrustações de conchas, né, que deram origem. Recentemente, eu descobri que isso vem da China, não é? O tal jardim chinês, né, que tem a rocha, e a superfície de água, e a rocha, o yang e o yin, mas isso aí vai nos levar longe. Bom, e os marcos históricos, né, quer dizer, a base, né, do barroco, são esses movimentos, o movimento da Contra-Reforma e as monarquias absolutistas, que imediatamente usaram o barroco como arte de propaganda. O barroco é uma arte retórica que está o tempo inteiro querendo nos convencer de alguma coisa, né? Do poder dos reis, do poder das monarquias absolutistas, do poder da Igreja Católica, da Contra-Reforma. E, bom, a expansão começa em Roma, vai pela Europa inteira, a mesma coisa do lado de cá. O rococó, já o século XVIII, é o século do iluminismo, essa questão da liberdade. E
esse segundo aspecto aqui é importantíssimo, né? O hedonismo, que é outra invenção francesa do século XVIII, que é simplesmente, né, é uma coisa que não foi muito teorizada, o que eu encontrei melhor foi no Starobinsky, que chamou de mitologia do prazer. Os franceses vão reinventar o prazer enquanto princípio moral, tendo um princípio moral positivo. Para a gente poder reencontrar isso para trás, tem que voltar lá para a época dos romanos, para o epicurismo, né? Quer dizer, vocês imaginem, né, 1.500 anos de cristianismo que vão negar completamente isso, né? O princípio do prazer é uma coisa muito perigosa, né? Porque chega em conclusões como o importante é ser feliz aqui agora, não é? A vida carpe diem, né? A vida cotidiana é muito mais importante do que vai me acontecer lá no além, não é? Então, o Rococó vai ilustrar de uma maneira magnífica esse ideal do prazer que os franceses vão reinventar no século XVIII. Não é? E, com isso, a gente vai entender o Rococó inteiro. Não é? Quer dizer, o Rococó é a arte de dar prazer. Dá prazer a todos os sentidos, né? Começando pela visão, que é o sentido... Porque o prazer entra, né? Eu tenho contato com ele, não é com a razão, né? É através dos sentidos. Então, primeiro, o prazer da vista. Então, o Rococó introduz os fundos claros, não é? Os fundos brancos, para que a vista não se canse, né? As tonalidades suaves, não é? As transições suaves, não é? E... Bom, agora eu esqueci de dizer como é que isso tudo começa na França, que é uma coisa importante, né? Começa justamente nas decorações dos nobres franceses, no momento em que morre Luís XIV, um grande monarca absolutista. Os nobres eram obrigados a morar em Versailles, né? Foi uma solução genial para que eles ficassem ali, debaixo do poder dele, né? Os nobres tinham que passar a maior parte do ano em Versailles, fazendo a corte a Luís XIV, e tanto aí é que surge o conceito de apartamento, né? Eles todos, quem já viajou sabe que o Palácio de Versailles é uma coisa a perder de vista, não é? Quer dizer, quilômetros e quilômetros, os nobres moravam ali, eram obrigados. E aí, quando morre Luís XIV, depois de quase 50 anos de reino, o que vai acontecer? O Luís XV ainda era garoto, tinha só 8 anos, e vai o poder ficar nas mãos de um regente. E o que esses nobres vão fazer? Vão voltar para casa felizes da vida, vão debandar, não é? Para os castelos e para os hotéis parisienses, né? que eram as residências, né, deles, e aí tudo precisava de reforma, né? Uma casa não ocupada durante muito tempo, e nesse momento é que essa prioridade completa, né, ao prazer, ao conforto, né, à vida familiar, não é? Que era o oposto de Versailles, que eles eram obrigados a ter vida social, não é? O tempo inteiro, né? E agora não, quer dizer... Então, os pés, né? Os decoradores vão descer os pés direitos das casas, né? Das casas não, dessas residências nobres, e aí tudo para dar prazer, não é? Os fundos claros, não é? Para não cansar a vista, né? O barroco não é. O tempo inteiro, não tem um espaço vazio, né? Então, 2 igrejas do Rio de Janeiro, o Mosteiro de São Bento, a primeira, e essa aqui é a antiga Capela Real, quer dizer, o antigo Convento do Carmo, que depois foi adaptado para a Capela Real e que acaba de ser restaurado, esplendidamente restaurado. Então, é dos ambientes do rococó brasileiro mais esplendorosos que existe. E fica na Praça 15. Bom, então, o que acontece, né? Quer dizer, os ambientes mais leves, com esses fundos claros, né? As tonalidades suaves, né? As tonalidades do barroco são fortes, né? Vermelho, forte, o rococó é tudo clarinho, né? E, nesses ambientes, a gente tem que colocar a música, não é? Então, para vocês terem uma ideia, porque o rococó pensou em tudo, né? Eu vou citar um autor que não é francês, porque os franceses não são muito conhecidos, mas Mozart, por exemplo, é o que existe, né, de espírito rococó na música.
E os franceses foram longe, pensaram nos outros sentidos também, né? Nesse momento se desenvolve a culinária e a perfumaria francesa, que até hoje são símbolos de sofisticação. Tudo isso está ligado ao rococó, né? Então, agora vocês imaginem a confusão com a Igreja Católica Francesa, um estilo com essa dinâmica, com esses princípios, né? Como é que ia ser adaptado à decoração de igrejas, não é? Na França, não foi. A Igreja Católica Francesa, né, de fundo jansenista, não é? O francês muito... Aliás, o francês, barroco e rococó, não são estilos nacionais franceses, né? São coisas que... Quer dizer, o rococó, o barroco não era, né? O rococó estilo Luís XV, o rococó civil, sim. Agora, mas com outros dados, né? Então, a Igreja Católica Francesa brecou, mas, nesse momento, o poder de atração da cultura francesa era tão grande pela Europa que o rococó vai ser adaptado, né, através de gravuras, de desenhos ornamentais, etc., em outras regiões, a começar pela Europa Central, né? Toda a Baviera, a Suábia, uma parte da Áustria, vai até a Rússia, porque é um estilo muitíssimo agradável, né? Não sei, eu às vezes brinco, né? Quer dizer, são duas sensibilidades diferentes, a do barroco e a do rococó, não é? Num primeiro momento, a igreja brecou, né? Na França, praticamente não há. Eu sempre dizia que não há, mas agora já vi uma ou duas capelinhas, quer dizer, tem sempre as exceções, né, que confirmam a regra. Mas o sucesso desse rococó religioso foi tão grande que a igreja teve que recuperar o tipo de mensagem dessas igrejas, não é? E pediu aos jesuítas e outros teóricos que elaborassem, né, teorias a respeito. E, então, é muito interessante a gente ver a literatura da época, né? A literatura de devoção, os perfeitos prazeres da alma beata, como ser feliz rezando, e por aí vai. Quer dizer, que era esse ideal de felicidade que perpassou o século XVIII e que foi muito bem expresso no rococó. Então, e junto com o sentido da festa, né? Quer dizer, quando eu dou essa palestra no Rio, eu falo, não, olha, um ambiente desse é um ambiente de festa, é como se fosse uma festa cristalizada, não é? Nesse ambiente. Os cariocas entendem imediatamente, né? Porque esse sentido de festa é com eles mesmos, não é? Mas, então, aí é que está o caso, né? Quer dizer, completando o pensamento, né, são modalidades diferentes do sentimento, né, da fé cristã. Não é? O barroco expressa, não é, um momento, né, mais trágico, não é, do sentido trágico da vida, não é? A vida é um mar de lágrimas, não é, o sentido da culpa, não é? E o rococó é esse cristianismo pacificado, não é? Muito mais o barroco do que o rococó. No mundo luso-brasileiro, são estilos que a gente tem que procurar basicamente no interior. Eles surgem da decoração interna e depois é que passam para a arquitetura. Então, vocês estão vendo o Mosteiro de São Bento, não é? Então, qualquer, não é? Agora chegamos em Minas Gerais, o interior não tem nada a ver com o exterior, né? É esse elemento surpresa que é típico do barroco, né? O barroco quer impressionar, não é? E causar espanto e, com isso, não é, convencer, no nosso caso aqui, convencer de quê? Né? Da verdade da fé cristã, do poder da Igreja Católica e por aí vai. E há casos aqui, como o da matriz do Pilar do Ouro Preto, vocês reparem, externamente a igreja tem planta retangular e, quando a gente entra, é essa surpresa. E a matriz do Pilar é muito boa também para a gente falar na questão da teatralidade do barroco, né? O barroco vai usar como um estilo retórico, que quer o tempo inteiro nos convencer de alguma coisa, não é? Então, é um estilo que vai usar todos os recursos, inclusive os recursos teatrais, não é? A igreja é concebida como um teatro, né, dividido em palco, plateia. O barroco, em arquitetura, seria a movimentação das plantas, né, as famosas plantas poligonais e curvilíneas,
que no Brasil são pouquíssimas. Então, apesar de, normalmente, nos livros de história da arte, a gente ter páginas e páginas sobre essas igrejas, elas são, na realidade, a exceção que confirma a regra, né? Nós temos, não chega a 20 para mais de 500 igrejas construídas. Então, 2 aqui com planta poligonal, né, que aí, no caso, seria mesmo o barroco movimentando a arquitetura, e 2 com planta curvilínea. Uma vocês conhecem perfeitamente, e essa outra foi demolida no Rio para a abertura da Presidente Vargas, da Avenida Presidente Vargas. A igreja teve a infelicidade de ficar no meio da avenida, né? Na época, eu me dei o trabalho de fazer o levantamento, houve uma série de protestos. O IPHAN tem um arquivo imenso sobre isso, né? Mas acabou não sendo possível, porque dizem as más línguas que o governante da época, não é? Quando soube que o nome dele seria dado à avenida, então assinou o decreto imediatamente. Ela se chama Presidente Vargas, né? Bom, o rococó, né, nós já temos uma nuance, quer dizer, a decoração já aparece do lado de fora, não é? O rococó, nós temos monumentos, edifícios diferenciados de acordo com a região, né? O rococó são sempre escolas regionais. Cada região fazia diferente, né? Nós estamos no século XVIII, na época do Iluminismo, e eu aprendi isso com a minha experiência própria, né? Quando eu estava começando a minha vida nessa pesquisa, eu consegui uma bolsa para ir para Portugal para procurar as origens do rococó mineiro. Olha, viajamos, né? Portugal inteiro, não achei nada de parecido, até descobrir que a hipótese estava errada, quer dizer, não tem origem do rococó mineiro nenhum em Portugal, né? Cada região faz diferente, e o rococó nosso é próprio de Minas Gerais, quer dizer, ele pode ter, no máximo, né, alguma influência germânica, tem influência francesa, mas não tem nenhum retábulo, não é, nenhuma igreja igual, não é, porque cada região fazia diferente, não havia modelos fixos, né? Então, o que acontece? No Brasil, nós temos 3 escolas diferentes. O rococó no Brasil é Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Aí vocês vão perguntar, a Bahia por quê? A Bahia, por que está fora? A Bahia está fora porque a Bahia não desenvolveu o rococó. Ela ficou ligada ao barroco, né? Teve um barroco muito forte, e depois ela vai deixar de ser capital exatamente no momento que o rococó estava se desenvolvendo. Então, não há mais construções durante um período. Olha, para a gente entender os estilos, a gente sempre tem que ver o contexto histórico da época, não é? Só onde há riqueza econômica, não é? Onde há riqueza, onde há evolução, é que as coisas acontecem. Quer dizer, no momento a Bahia estagnou, ela vai ressuscitar mais para o final do século e vai importar o neoclássico. Bom, Pernambuco, por quê? Porque Pernambuco era um grande centro, não é? Que não tem estagnação nenhuma, não é? Tinha uma companhia do comércio para o açúcar de Pernambuco, é um momento de apogeu em Pernambuco, então Pernambuco vai ter. Vocês estão vendo como é que é o rococó pernambucano? Olha, as fachadas, não é? Nós temos essas fachadas decoradas já como as de Minas Gerais. 2 igrejas do Carmo, não é? Minas, por que as igrejas mais esplendorosas do rococó são as igrejas das ordens terceiras do Carmo e São Francisco? Porque eram as mais ricas, as que tinham mais dinheiro, né, para construir esse tipo de monumento, sobretudo do ponto de vista arquitetônico. Não sei se vocês estão observando a igreja do Carmo, que é a mais rococó de todas as igrejas mineiras. Ela tem a fachada ondulada com a linha sinuosa. Olha, a linha sinuosa identifica o rococó na arquitetura. E no Brasil, na Europa Central, é cheio de igrejas com essas paredes ondulantes. Em Portugal tem algumas. Aqui no Brasil, das 3 escolas do rococó, só Minas Gerais é que chega a ter essas paredes. Vocês estão notando na parte de cima? Se não, quando for em Ouro Preto, né, um bom exercício é fazer a volta. E aí vocês vão sentir direitinho.
Bom, essas paredes ondulantes vão aparecer de novo em São Francisco de Assis, de São João del Rei, mas na lateral. Eu coloquei aí a planta para vocês terem uma ideia. E coloquei de novo a igreja de São Francisco aqui. Essa é a de Ouro Preto, com essa portada absolutamente rococó, do Aleijadinho, mas eu não tenho tempo para desenvolver as minhas teorias sobre essas duas igrejas, e eu acho que hoje também não estou querendo polêmica, então vamos para frente. Vou falar sobre o rococó, não estou discutindo. Aleijadinho é assunto proibido, tá, gente? Eu hoje estou em paz aqui, achando a vida boa, não quero saber de drama. Nos últimos tempos, o Aleijadinho me dá muito mais aborrecimento do que qualquer outra coisa, então vamos deixar a igreja de São Francisco em paz. A mais importante é a do lado de lá, que é uma igreja do Rio de Janeiro, que tem um interior rococó esplendoroso, mas a fachada dela não é rococó. É uma fachada de um estilo que vigorou também nessa época, chamado estilo pombalino. Né? Porque, ao oposto do barroco, que dominou o século XVII como estilo único, o século XVIII, né, esse nosso século libertário, ele vai ter, pelo menos, 3 estilos bem identificados. Né? Os 2 mais importantes são o rococó e o barroco tardio. O barroco, quando continua na Europa, no século XVIII, fora do período dele, né? E quais os países que vão ter barroco tardio? Aqueles que vão continuar ligados, basicamente, ao barroco anterior. A Itália, por exemplo, não é? Que não vai conhecer o rococó, ela vai ter o barroco tardio. E esse barroco tardista italiano continua sendo exportado, porque a Itália nunca deixou de ser referência para a arquitetura religiosa. E vai ser esse barroco tardio italiano, que também vai ser diferente, porque o século XVIII é assim, cada lugar é diferente. E, em Portugal, ele assumiu o nome de estilo pombalino, porque, por causa do Marquês de Pombal, foi o estilo da reconstrução de Lisboa. E por que que no Rio de Janeiro tem esse estilo e em outros lugares não tem? Né? Porque, vamos voltar lá para o contexto histórico, o Rio se torna a capital em 1763, não é? Justamente na época que essas igrejas eram construídas lá. Então, o Rio tinha que se alinhar na capital, não é? Na capital, na metrópole colonial, e vai construir essas igrejas que, do lado de fora, assumem a arquitetura de Lisboa. Mas, do lado de dentro, as irmandades vão fazer rococó, porque era o estilo de que as pessoas gostavam. Né? Não sei se vocês sabem como é que é o interior de uma igreja pombalina, não é? É aquele estilo clássico, né? Muito frio, não é? A alma portuguesa, no fundo, né, e a brasileira, né, é o estilo, foi o rococó que entrou no gosto. Então, é muito engraçado, é a Santa Cruz dos Militares. Lá no Rio, eles têm uma famosa frase para inglês ver, não é? Então, faz uma fachada de um jeito e dentro de outro jeito. Né? Eu acabei de fazer o Guia das Igrejas do Rio de Janeiro, me deu um trabalho infernal, porque, comparando com Minas, não é? Está aqui, acabou de sair, em 3 volumes, isso são encomendas do programa Monumenta, do MINC. Vocês imaginem qual a diferença básica entre estudar o Rio de Janeiro e Minas? Minas, o que foi feito, ficou do mesmo jeito. É uma delícia. A gente chega, está tudo como foi. O Rio foi mudando, acrescentando, não é? E eles chegam ao cúmulo de incorporar estilos diferentes no mesmo momento, não é? E é muito complicado para a gente, mas é muito divertido, quando a gente consegue matar a charada. Né? Bom, agora vamos passar rapidamente alguns dos principais interiores barrocos, primeiro, e depois do rococó brasileiro, para a diferença ficar. Os mais antigos interiores do barroco brasileiro são desse estilo aí, chamado estilo nacional português. Como vocês estão vendo, é um barroco muito contido. A igreja é toda compartimentada, né, em horizontais e verticais. Quer dizer, o barroco inicialmente é assim. É a Capela Dourada de Recife. É a ordem terceira, olha, sempre uma ordem terceira, né, tendo riqueza suficiente para fazer um esplendor desses. Bom, e a nossa capelinha do Ó, que é do mesmo período. E chegamos até a igreja de São Francisco.
Eu vou passar rapidamente, porque como a projeção não está dando muito, né, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o auge do esplendor do Barroco, que é o período Dom João V. Vocês estão vendo que já é uma visão global, né? Nós não temos mais as compartimentações. Bom, para os alunos do Magno que estão aqui, né, alguns tetos de perspectiva, aquele no Rio de Janeiro, esse na Bahia e aquele em Minas Gerais. Né? Esse ilusionismo, não é? É também um dos recursos retóricos do Barroco. Né? O céu entra na igreja, não é? O fiel que está rezando aqui embaixo já tem a promessa, não é, do prêmio, né, da recompensa lá no outro mundo. Então, vocês estão vendo que tudo se encaixa, não é? Quer dizer, o Barroco, né, esse drama todo na Terra, né, é para esperar a recompensa que vem depois e que já está ali prometida. Né? O Rococó já é diferente, né? Vamos ser felizes aqui mesmo. Bom, e agora vamos passar para o Rococó. Não, essa é a minha igreja preferida do Rococó carioca, que é a igreja de Santa Rita, a matriz de Santa Rita. No Rio, o difícil é a gente encontrar uma igreja que não teve reforma, que não foi incorporando, né, estilos posteriores. O dia que eu descobri essa igrejinha, não é, que de uma irmandade pobre, etc., que, graças a Deus, não teve dinheiro, né, para reformar a igreja, eu pude começar a entender alguma coisa do Rococó do Rio, que eu não vou poder entrar muito em detalhes, mas no Rio é esse sentido da festa, um sentido palaciano, né? Muito mais próximo do Rococó francês do que o mineiro, porque o mineiro ele vai incorporar traços do Barroco. Não é? Por quê? Não, porque o Barroco era uma coisa muito forte aqui. No Rio não foi. Tá? Agora vamos... Bom, aqui alguma coisa de Pernambuco, não é? O Rococó de Pernambuco também é muito mais leve, como em qualquer outro lugar. Não é? Tem um tipo específico de retábulo, né, com esses coroamentos enormes. Não é? E os pernambucanos também têm um sentido da festa muito arraigado, então esse estilo combinou muito. Vocês estão vendo que, quando a gente chega em Minas, né, já tem uma coisa mais contida, como é que eu posso dizer? Quer dizer, a gente vê que o Barroco está aí um pouco ainda. Não é? Inclusive, por quê? Quer dizer, Minas, a mudança, né, as coisas aconteceram aqui, quer dizer, no momento em que, de maturidade cultural, e a maturidade cultural que a gente tinha chegado, né, era... O Minas não conheceu os períodos anteriores, como no litoral. Então, o Barroco teve uma força muito grande como marca fundadora. Né? E, então, a gente tem esse... Mas que é Rococó, não tem dúvida. Né? Quer dizer, esses fundos claros, a linha sinuosa. Não é? Olhem o coroamento desses retábulos, né? Com essa linha sinuosa completa. Não é? Bom... nós estávamos no Carmo de Sabará, viemos para o Carmo de Ouro Preto. Aqui é uma pena que o teto não tenha sido completado, né? Porque nós teríamos um ambiente esplendoroso, né? Como o de São Francisco, que a decoração chegou, né, a ser totalmente terminada. Minas ficou muita coisa incompleta, não é? Porque tudo foi muito rápido, né? A riqueza veio muito rápido, ela vai também, né, se esgotar muito rápido. E depois nós vamos ter a mudança de capital. Então, e São Francisco não. Chegou a ter o teto, mas não chegou a ter os altares laterais, não é? Que foram feitos só já no século XIX e que não chegam aos pés do altar-mor. Quer dizer, quando a gente vai a São Francisco de Ouro Preto, tem que olhar a igreja inteira, concentrar no teto e depois ir direto para a Capela-Mor, que é aquele esplendor, deixando de lado os altares laterais. E não sei se vocês já notaram, ficou incompleta toda a balaustrada, de cima e de baixo. Né? Quer dizer, mas é muito melhor, por exemplo, do que o rosário de Sabará, que ficou só nas paredes. Né? Quer dizer, essas coisas aqui em Minas. Bom, vamos... Eu acho que eu já estou no final. Antigamente, eu terminava com Ouro Preto, né? Quer dizer, mais rococó, impossível, né? Com esses, nós vimos aqueles
tetos de pintura de perspectiva barroca, com aquele horror do vazio, não é? Com aquele sentido retórico, não é? A vista não descansa. Aqui é essa alegria, não é? Esses anjinhos músicos, não é? Esse cristianismo pacificado, não é? Aquela virgem mulata ali no sentido, no centro, né? Plenamente aceita, né? Isso está muito mais, né? O Ataíde está muito mais para rococó do que o Aleijadinho, por exemplo, né? Que era mais dramático. Mas, atualmente, o meu barato aqui em Minas é estudar São João del Rei, que foi uma cidade muito pouco estudada, não é? Nós temos muitos problemas, por exemplo, aqui, essa igreja de São Francisco de São João del Rei, ela não chegou a ser completada, né? Está faltando o douramento. Essa igreja estava na preparação branca, e, nos anos 50, uma restauração do IFAM achou por bem retirar a preparação branca e deixar os altares na madeira. Hoje não se faria assim. Quer dizer, hoje não, era mais provável que se completasse o douramento. E eu estou lá numa campanha no IFAM para se completar o douramento das igrejas, inclusive o da Glória do Outeiro, que também no Rio de Janeiro estava na preparação branca e foi feito o DKP e acho que até era moda de móvel DKP nessa época, né? Lá nos anos 50, não sei, quer dizer. Agora, as pessoas erraram? Não é? Era a estética da época. Não é? Nesse momento, era muito mais importante o dado arquitetônico do que o dado ornamental. Então, quer dizer, realmente, esses retábulos, né? Até aqui está mais ou menos suave, né? Eles estão meio esbranquiçados, está bom. Mas vocês imaginem essa igreja com esses altares dourados. E eu vou terminar mostrando essa outra aqui, que está também em São João del Rei, e que não foi feito o DKP porque a Irmandade não deixou. Na hora que chegaram os técnicos do IFAM, a Irmandade não concordou e a igreja continuou na preparação branca. Inclusive, eles começaram a adorar. Não sei se vocês estão vendo os retábulos do Cruzeiro, não é? Que também já são mais tardios, mas seja como for. Não é? E olhem o detalhe daqueles anjinhos sorridentes. Quer dizer, mais rococó impossível. Né? Quer dizer, em São João, a gente tem, não é, essa característica única. Não é? E uma vez eu fiquei nessa igreja e as pessoas realmente levam susto quando entram. Eles estão sorrindo, né? Esses anjinhos gaiatos. Então, para expressar, né, junto com o forro do Ataíde, eu acho que é o que mais expressa esse sentido, né, leve, alegre, né, do rococó. Eu, atualmente, já sei o nome desse artista, e eu acho que é o tal Antônio Martins, que estava lá na crônica do vereador de Mariana, né, tem todo um arrazoado para isso. O pessoal de São João está felicíssimo, porque, né, finalmente, eles têm, né, um grande artista, que foi até confundido com Aleijadinho, porque o nome dele estava lá na ata e foi rasurado. Né? É o tal nome rasurado, eu acho que é o autor de todas essas decorações. Mas isso também é novidade. E eu acho que acabar com esses anjinhos sorridentes é um bom momento de acabar uma palestra sobre o Barroco e o Rococó, e estou aqui à disposição para qualquer. Lembrando aqui um trecho da entrevista que a Miriam deu hoje para o jornal Estado de Minas, retomando o tema da palestra também, ela disse o seguinte, que a matéria começa com isso: a alma está pesada, com medo do inferno e sofrendo, vá rezar numa igreja barroca. Se a alma estiver leve, feliz, reze numa igreja rococó. Então, um pouco com essa frase que a Miriam disse na reportagem, eu lanço a pergunta para vocês aí, para saber se vocês têm. Antigamente eu não falava desse jeito não, tá, gente? Agora que estou, né, entrada em anos, aposentada, não é? Não tem mais que dar conta para ninguém, a gente começa a ficar mais solto, né? A matriz de Nova Lima tem jacarandá sem estar pintado e tudo isso. É o mesmo caso que tu Olha, a matriz de Nova Lima, você está querendo perguntar sobre os altares do Aleijadinho que estão lá, não é? Esses retábulos, na realidade, eles pertenciam a uma outra igreja, uma capela, a Capela da Jaguara. E quando essa capela foi comprada por um inglês anglicano, não é, que não fazia questão de ter uma igreja, uma capela
cristã, não é? Ele doou para a Matriz de Nova Lima. Esses retábulos estavam pintados, só que eles ficaram em depósito. Eles estavam, né, pelo que consta, eles tinham o douramento rococó, né, só, né? E o que acontece? Eles ficaram em depósito muito tempo, e a pintura foi se perdendo, e, no fim, não é a mesma coisa, quer dizer, fizeram um decapê no resto. Mas seria interessante. Eu agora estou dizendo... Ih, meu Deus, tem gente do IFAM aqui. Do IFAM, do IEFA. Olha, eu digo, mas não é que vocês precisam seguir, não. Tá? Eu sou Rosângela, sou restauradora, já fui do IEFA, tenho uma firma, uma oficina de restauro. E a questão que a Miriam levantou do douramento, perigosíssima, vai com calma, porque a questão é a seguinte: a técnica do douramento que a gente vê nas igrejas hoje, ela é refinadíssima, ela foi feita com qualidade que se desconhece muito. Inclusive, as restaurações apagaram parte das técnicas originais que tinham que tinham a cobertura em laca, avermelhada, esverdeada, fazendo tons. A maioria delas foram perdidas em restaurações anteriores, que não se reconheciam. Essas lacas oxidaram. O aspecto inicial do douramento era um que não é mais o que a gente conhece. Inclusive, a prata levava uma laca amarelada, que parecia um ouro mais claro, uma série de nuances finíssimas. E eu já cheguei a ver em São Paulo, lá na São Francisco, no Lago, douramento parecendo bombom embrulhado. Então, muito cuidado ao sugerir isso, porque essa técnica a gente tem pouquíssimo conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com um inglês sobre a técnica tradicional do douramento. Ele estava há 6 anos estudando só douramento. Então, ele veio ao Brasil e passou para muitos nós brasileiros essa técnica em período curto. Então, cuidado demais. Eu estou só defendendo o princípio. Mas agora, esse princípio pode levar a esses equívocos, a gente morre de medo. Mas a aplicação, é lógico, que tem que ser feita com a maior... Agora, a gente vê, no México inteiro, eles fazem douramento com folha de ouro, quer dizer... Em outros lugares, a gente fica aqui no Brasil muito arraigado. Não, isso é só uma parte da questão que eu coloco, mas tá bom. É porque eu sabia, é complicado, gente. É complicada a discussão. Não dá para. Eu só coloco isso para a coisa não cair numa defesa assim tão. Tem que pensar bem quando, né, para deixar isso claro as pessoas quando defenderem. O princípio, você concorda? Só o princípio? A discussão é. Pode ser cabível, eu diria assim, pode ser cabível, em caso isolado, não como pensamento comum. Eu acho o seguinte, os princípios e as teorias de restauração, quer dizer, variam muito de acordo com as épocas históricas, né? Quer dizer, nada é absolutamente estanque, não é? Cada época tem os seus princípios. Então, e não quer dizer que errou ou deixou de errar, quer dizer, na época se refletia um momento um momento estético definido, né? Agora, eu acho que hoje, né, 50 anos depois, nós podemos colocar outros princípios. Quer dizer, eu estou só dizendo. Eu acho que às vezes se entra numa igreja barroca e rococó, ou qualquer igreja, não se percorre o espaço, não se percebe as 3 dimensões e não se tem a experiência arquitetônica. Pode ser objeto de pintura e de escultura, mas não especificamente de arquitetura. Essa é a primeira pergunta. A segunda é com relação à natureza. A natureza do barroco seria naturalismo naturalista. E a natureza do rococó seria naturalismo subjetivista. Eu gostaria de uma observação sua. Primeiro, eu vou falar sobre a questão da arquitetura, que é mais o meu domínio, né? Quer dizer, o barroco e o rococó, mas o barroco, sobretudo, teve a pretensão de ser obra de arte total. Os alemães chamam de Gesamtkunstwerk. É toda uma teoria em cima disso. Quer dizer, então, ele pega simultaneamente a arquitetura, a escultura, a pintura, não é? Tudo isso. Né? Quando a gente entra no interior de uma igreja dessas, né, você pode... Porque a sua observação foi tentando ver a escultura isolada, não é? Um quadro isolado, mas no que a gente chama de arquitetura barroca, ela é simultaneamente arquitetura e esses revestimentos internos em pintura, em escultura, em azulejo e etc.
Então, tudo isso se integra para fazer essa obra de arte total. Isso aí é que é a estética do barroco. E o rococó, a mesma coisa. Quer dizer, não há, inclusive, predominância de uma arte sobre a outra. Não é? Isso aí é típico do barroco. Isso posto, não é? As nossas igrejas se movimentam pouco arquitetonicamente. Mas o que acontece? Não é? Esses revestimentos internos, essa talha exuberante e opulente, ela compensa. Né? Todo o movimento é dado de uma maneira fictícia, não é? Pela decoração. Então, funciona perfeitamente. Tanto que o nosso barroco é um barroco, né? E o rococó é muito mais da parte interna do que da parte externa. Olha, a outra teoria eu não vou comentar, porque eu tenho um princípio com relação a teorias. Não? Eu passei muito tempo dando aula de teoria lá no nosso curso de pós-graduação. Eu acho que a teoria, eu pego aquela que interessa para o assunto que eu estou estudando. Porque, senão, a teoria, pela teoria, a gente se perde naquilo e esquece do objeto. Então, eu não estou vendo assim muito bem, ou não entendi, não é? Em que o rococó seria mais subjetivo que o barroco, por exemplo. Os naturalistas, todos os estilos são, não é? Que eles partem da natureza e depois vão, não é? Tentar montar, né, todo o fictício, todo o barroco em cima disso. Agora, essa daí não me ajuda muito a entender. Bom, não sei, com todo respeito, mas eu não sou muito teórica. Eu sou muito mais a pessoa da prática, de olhar, e a partir do que eu vejo é que eu busco as indagações teóricas. Eu acho que não ficou claro, assim, se pudesse resumir, o início do rococó, porque eu estive em São João del Rei ano passado e eu percebi o seguinte, aparentemente parece que a obra, tanto de São Francisco de Assis como a do Rosário, parece que foi assim, meio que acidental. Que foi meio acidental, parece que por causa de falta de recursos, aí ficou assim, a gente percebe que as artes é mais isolada, não é assim detalhada igual a do Pilar que é em frente. Pelas igrejas serem muito próximas umas da outra, me passou isso, assim. Talvez a falta de recursos foi um dos fatores, né, que pode ter gerado essa arte assim acidental, entre aspas. Por isso que eu não entendi o início. Essa entendeu? arte acidental, você diz, essas mudanças estilísticas dentro no da caso igreja? do... Olha, para entender o rococó, vamos esquecer a arquitetura. Você tem que começar pela decoração interna. Olha os retábulos, olha as pinturas, não é? Se são, né, com esse estilo mais leve, se não tem mais coluna torça, por exemplo, a coluna torça, né, a coluna barroca por excelência, é a coluna que se movimenta, né? A do rococó é delgada. Então, o que vai realmente dar a tônica, né, se a igreja seria, né, barroca ou rococó, é a decoração interna. Tá? Então, mas aí está o caso, quer dizer, aqui em Minas, graças a Deus, não acontece como no Rio, não é? Que você tem todos os estilos. São Bento eu mostrei aquele slide, mas ali nós temos o maneirismo, o barroco e o rococó. Eles estão muito bem integrados. Agora, a falta de recurso, não é? Para se fazer, quer dizer, olha, falta de recurso com o rococó é complicado e com o barroco também, porque são estilos caros, né? Que exigem, não é? Às vezes a gente tem essas modalidades mais populares que a pintura, às vezes, resolve. Não é? Mas é interessante também estudar essas modalidades mais populares. A dúvida me surgiu exatamente porque chegou a tocar no assunto que a de São Francisco seria inacabada, né? Olha, não só São Francisco, quase todas as igrejas mineiras são inacabadas, ficou faltando alguma coisa. Tá? Então, eu acho que só... Até São Francisco de Assis... Não, Pilar, eu acho que está completa. As mais... né, a do período anterior, não é? Mas essas últimas que entraram pelo século XIX adiante. Agora, o Fátio está inacabada, não tirem nada. Não é? Isso é bom para os historiadores de arte. O turista não precisa desse dado, não. A gente tem que mostrar o que a igreja tem, né, de interessante. Agora, historiador de arte tem umas manias, né, de mostrar esses detalhes. Né? Quem é que fez? Foi o Aleijadinho? Foi esse? Foi aquele? Não interessa. Não interessa não é? Tá bom? Que bom que... Eu vou terminar. Que bom que ninguém me perguntou se o Aleijadinho existiu ou não. Eu vou sair daqui pacificada.